Desir é um garoto estúpido, patético e completamente inútil que vive em um orfanato porque seus pais desapareceram magicamente. Em resumo, eles o abandonaram. Mas um dia, Bridget, uma professora de magia da Academia Ebrian, visita o orfanato. Desir aproveita a oportunidade para timidamente perguntar como aprender magia, pois acredita que de alguma forma pode fazer seus pais reaparecerem, como em truque de mestre. Bridget pensa que ele é meio deslocado e sorri, concordando em ensiná-lo magia. Ela mostra como lançar um feitiço de fogo, mas Desir é tão incompetente que não consegue acertar. Então, ela decide se aproximar e guiar suas mãos. Com a ajuda dela, Desir finalmente consegue lançar o feitiço. Ambos sorriem um para o outro, e Desir começa a achar que tem talento. Anos depois, Desir já cresceu e está prestes a participar da cerimônia de abertura da Academia Ebrian. Quando Bridget sobe ao palco para dar as boas-vindas aos novos alunos, Desir fica chocado ao vê-la. Duas garotas elogiam a beleza de Bridget, e ela sorri, lembrando que se continuarem falando, ela vai enviá-las para o Brasil. Ela anuncia que nem todos serão aceitos e que precisam passar em um teste, onde apenas os 600 melhores serão aprovados. Bridget explica sobre os portais chamados Hide Shadow Worlds, que conectam a Terra a outro mundo paralelo repleto de fenômenos perigosos. Se esses portais não forem eliminados, o mundo será destruído. Os alunos ficam surpresos, mas Bridget esclarece que o teste envolve limpar uma masmorra do Hide Shadow World, algo que Desir repete em choque. Os alunos começam a se preocupar, mas Bridget os tranquiliza dizendo que o Shadow World do teste é artificial e que os veteranos os ajudarão a se preparar. Ela dá as boas-vindas à cerimônia de entrada do ano 3613 e sai. Desir caminha para fora, sentindo desespero por não saber onde fica o banheiro, enquanto tenta conter os piores gases silenciosos de sua vida. Ao tentar se recompor do lado de fora, uma garota se aproxima dele. Ela diz que estava o procurando porque ele não apareceu no ponto de encontro. Desir se desculpa, e ela se apresenta como Lidoria, uma aluna do segundo ano da academia e sua mentora para o teste. Ela diz que ele pode falar com ela de maneira informal e, de brincadeira, afirma que não existem banheiros na academia. Por algum motivo, Desir já sabe quem ela é. Uma maga genial especializada em magia de fogo e classificada como a primeira da academia. Lidoria percebe que ele está encarando e pergunta o motivo, mas Desir responde que está apenas nervoso. Na realidade, ele ainda está sofrendo as consequências do taco mexicano que comeu na noite anterior. Lidoria tenta acalmar Desir, dizendo que o teste é apenas um Shadow World artificial para avaliar se os alunos sabem lutar. Ela consulta seu tablet e fica surpresa ao ver que Desir é um órfão falido e intolerante à lactose. Desir sorri e diz que isso não deveria afetar sua matrícula. Lidoria concorda, mas se preocupa que ele acabe sendo colocado na turma beta, independentemente da pontuação. Desir já está ciente da discriminação na academia, que coloca os nobres na classe alfa e os pobres como ele na beta. Enquanto isso, os espectadores deste resumo fazem parte da classe Sigma. Lidoria o leva até um salão e o encoraja a passar no teste. Usando seu cartão de identificação, ela abre a porta, e Desir entra no meio da multidão de alunos esperando pelo exame. Ele olha ao redor até que uma garota atrás dele pergunta o que ele está procurando. Quando ele se vira, fica chocado ao ver a irmã mais velha da garota Nico Nico Ni de Love Live. Desir a chama pelo nome, mas ela pergunta como ele sabe. Ele sorri e responde que viu nos comentários do Instagram. Ela conclui que estão no mesmo grupo de teste e deseja boa sorte antes de sair. Minutos depois, Lidoria orienta Desir sobre o teste, informando que ele está no grupo D. O exame consiste em uma corrida pelos planaltos de Arentisti, no nível iniciante do Shadow World. Ela o tranquiliza, explicando que será igual ao Sword Art Online, onde, se alguém sofrer dano fatal, morrerá na vida real. Mas, segundo ela, está tudo bem, é super seguro e ninguém vai se machucar de verdade. Antes que Desir possa perguntar o que ela quer dizer com dano, outro veterano, Elein, interrompe a conversa. Ele anuncia que o PVP está ativado e que não vê a hora de caçar novatos na área do tutorial. Com um sorriso presunçoso, Elein afirma que é impossível os alunos passarem no teste. Lidoria rebate dizendo que isso é mentira e que ninguém sabe o resultado até tentar. Elein então apresenta sua aprendiz, Azez, uma cavaleira mágica. Desir a reconhece como sua futura Zuna, mas ela se vira sem dizer nada, o que não o surpreende, já que ela não conversa com plebeus. Lidoria fica furiosa com Elein, que ri dela. Ela se defende, dizendo que ter uma cavaleira mágica como aprendiz não é prova de habilidade. Elein, por outro lado,
Afirma que isso é um reflexo de sua virtude pessoal e vai embora com Azés. Antes de sair, provoca Lidoria dizendo que ter um aprendiz falido como Désir combina com seu nível. Isso deixa Lidoria irritada. Lidoria então diz a Désir que, embora ele esteja em desvantagem contra a Cavaleira Mágica, ele tem a proteção do enredo. Désir sorri e agradece pelo apoio. Um anúncio é feito informando que o teste do Grupo D está começando. Désir chega ao portão, juntando-se a Azés, Romântica e 3 figurantes sem nome que provavelmente morrerão na primeira área. Ele olha para a Romântica e sorri antes de focar à frente. Quando o portão se abre, todos entram, sendo transportados para um campo aberto. A locutora informa que o objetivo está à frente, marcado por uma luz brilhante. Ela explica que apenas 3 passarão no teste e que podem usar ataques mágicos, interferências e outros métodos. Se alguém sofrer dano fatal, será desqualificado. Ela ordena que eles se alinhem na linha de partida, e eles obedecem. Désir lança um olhar de canto para Azés, sabendo que ela passará facilmente. Azés o surpreende chamando seu nome. Quando ele pergunta como ela sabe, ela responde que verificou a lista antes do teste. Azés o provoca, dizendo que ele não tem presença, tem carisma negativo, 0 aura e não sobreviverá ao inverno. Désir admite que ela está certa, e Azés afirma que sabe que ele a estava observando, mas garante que não está interessada em atacar fracos como ele. Désir sorri e agradece pela preocupação. A corrida pelas planícies começa. Azés dispara em alta velocidade, deixando os outros para trás. Os participantes a seguem, mas não tão rápido, enquanto Désir e Romântica são os últimos a começar a correr. Romântica pisa em um chapéu idiota enquanto corre e se desculpa, encantada com a aparência dele. Désir sorri, dizendo que ela gosta dessas coisas. Romântica o acusa de tentar conquistá-la em vez de se concentrar na corrida. Désir concorda em focar na corrida, mas diz que, nesse ritmo, serão desclassificados. Ela manda ele não compará-los e parar de agir tão familiar. Désir sorri e pede desculpas, mas Romântica se irrita, mandando ele parar de sorrir ou ela chamará o Dr. Disrespect. Désir diz que não pode evitar porque ela é fofa. De repente, ele vê uma luz nas árvores e empurra Romântica para fora do caminho quando uma bola de fogo passa entre eles. Um participante atira outra lança de fogo contra Désir, mas Romântica bloqueia com uma esfera de vento. A colisão cria fumaça, mas a esfera de vento dela atravessa e atinge o atacante, que sofre uma morte violenta fora da tela, como Gojo. Agora, restam apenas 5 participantes no teste. Romântica diz a Désir que está em dívida por ele ter salvo sua vida, mas que isso já a deixa quitada. Désir concorda e sorri, o que a irrita. Ele ri e pergunta se ela não precisa alcançar os outros. Ela responde que não é grande coisa e que estava escondendo sua carta na manga. Então, ela lança um enorme feitiço de vento em direção à floresta. Enquanto isso, na sala de monitoramento dos mundos das sombras, Joe Biden e os professores observam os testes, comentando que tudo está indo bem. Um professor elogia os excelentes candidatos, especialmente a Cavaleira Mágica entre eles, dizendo que é adequado para a classe nobre. Eles riem dos pobres como Désir no grupo D, zombando de suas chances por estar parado em vez de correr. Bridget observa Désir com uma expressão preocupada. 2 participantes correm atrás de Azés, que é muito rápida. Um deles está frustrado, mas não pode reclamar, pois ela é uma cavaleira mágica. Ele percebe que, se manter a velocidade, passará. De repente, uma magia de flatulência infernal no nível Taco Bell explode, jogando um dos concorrentes longe, enquanto o outro usa sua espada para se segurar, vangloriando-se de que nenhuma ventania de laxante o deterá. Mas ele fica chocado ao ver Azés cortando o vento com sua espada e continuando adiante. Ele tenta fazer o mesmo, mas uma rajada de vento arranca uma árvore, atingindo com dano ambiental massivo e mandando direto para o Reino das Sombras. Agora, restam apenas 3. Romântica fica feliz que seu poder eliminou 2 participantes e diz a Désir que agora ambos podem passar. No entanto, ela muda de expressão e avisa que não será tão fácil, pois ele é o próximo. Ela ordena que ele recue enquanto ainda pode sorrir. Désir sorri e pergunta por quê. Ela responde que o sorriso dele irrita ela e todo mundo, inclusive a própria narradora. Ela se prepara para lançar um círculo mágico e diz para ele desistir se entender, mas Désir se recusa. Romântica pensa que o ouviu concordar, mas percebe que ele realmente recusou. Ela pergunta se ele é estúpido e por que se recusa depois de ver seus poderes. Gritando para ele parar de sorrir e lutar como um homem de verdade, ela solta uma série de círculos mágicos e lança múltiplos golpes de vento contra ele. Romântica sorri, dando adeus a Désir e se afastando.
Mas quando a fumaça se dissipa, ela fica chocada ao vê-lo ainda de pé. Ele elogia sua habilidade de controlar tantos círculos mágicos de uma vez. Diz que ela é tão boa quanto esperava, mas poderia melhorar se focasse menos na velocidade e mais no controle, observando que uma leve mudança na trajetória faria com que seus ataques errassem. Désir fica irritado e grita com ela por despejar nerdice sobre ele, insistindo que ela errou por acaso e que não há como ele derrotá-la. Romântica invoca mais círculos mágicos, disparando correntes de vento contra ele. Désir ativa seus geias e desvia as correntes de vento, explicando que alterar o fluxo do vento muda a trajetória dos ataques. Romântica fica chocada ao ver que ele pode usar magia inversa, uma habilidade geralmente reservada para a classe Sigma, algo inacessível para alguém como Désir. Ela grita que é impossível, já que ele pertence ao círculo mais baixo. Determinada a provar seu ponto, ela dispara uma corrente de vento gigantesca, mas Désir simplesmente diz "não" e a inverte, quebrando seu feitiço completamente. Romântica percebe que ele pode ser mais habilidoso do que ela imaginava. Désir sugere que terminem logo, pois ainda precisa derrotar outros. Romântica recua, percebendo que Désir não é um beta, mas um verdadeiro Sigma Mali. No entanto, ela se recusa a aceitar a derrota e ativa seu próprio Gates of Babylon, disparando esferas de vento. Désir libera 120% de seu potencial. Ele reconhece a força de Romântica, uma das mais poderosas novatas, mas ainda não o suficiente. Com o feitiço de Ctrl+Z, ele desfaz todas as suas esferas de vento e desativa seus círculos mágicos. Romântica cai de joelhos, exausta. Désir diz que ela ignorou um detalhe importante: inverter feitiços não é sua única habilidade. Ele lança um feitiço de graxa sobre si mesmo, reduzindo o atrito. Romântica pergunta o que ele pretende fazer com isso, e Désir apenas sorri. Então, ele conjura um círculo mágico de fogo atrás de si. Romântica acha que ele enlouqueceu e que pode se machucar. Sem responder, Désir dispara uma bola de fogo, usando a explosão para se impulsionar como um foguete, deslizando pela floresta como se tivesse acertado um Black Flash no Marrito. Ao passar por Romântica, a força do impacto a derruba. Enquanto Romântica está no chão, percebe que não entende nada sobre Désir e que ele realmente não está blefando. Désir atravessa a floresta, deslizando sobre a grama graças ao feitiço de graxa. Mas ele sente uma presença atrás de si. Azez surge da floresta, correndo em sua direção. Percebendo que Azez está prestes a ultrapassá-lo, Désir para e decide enfrentá-la. Azez admite que o subestimou e retira o que disse sobre ele ser fraco, mas avisa que agora lutará com tudo. Ela ativa seu próprio Gates of Babylon e dispara projéteis de gelo. Désir para de deslizar e ativa seus geias novamente, desativando parte dos feitiços dela. Azez percebe, mas continua atirando com os que ele ainda não anulou. Désir altera a trajetória dos projéteis de gelo antes que o acertem, fazendo-os atingir o solo ao redor. No entanto, alguns ainda o atingem, ferindo seu braço. Azez sorri, satisfeita, mas franze a testa ao ver que Désir ainda está de pé. Ela deduz que ele derrotou Romântica com seu feitiço de inversão. Désir ergue a mão, pronto para lançar seus próprios círculos mágicos. Determinada a não deixar que ele inverta seus feitiços novamente, Azez funde todos os seus círculos em um único círculo gigante, lançando uma enorme lança de gelo em sua direção. Désir responde com sua própria magia, diminuindo o tamanho da lança antes de inverter o feitiço, fazendo com que a explosão ocorra atrás dele. Usando o impacto da explosão e a graxa, ele desliza em alta velocidade além de Azez, que se prepara para sacar sua espada. Ele diz a ela que está muito focado em derrotá-lo e esquecendo o verdadeiro objetivo. Com isso, ele cruza a linha de chegada, encerrando o teste em primeiro lugar. Azez aceita a derrota e caminha até a linha de chegada, enquanto Romântica surge exibindo suas duplas bazucas por motivo nenhum. Após o teste, os professores designam os alunos para suas classes. Eles zombam dos plebeus, rindo porque, como sempre, nenhum deles conseguiu entrar na classe alfa. Um professor comenta que a classe alfa é para nobres talentosos, não para plebeus sem educação. Outro diz que os plebeus deveriam ser gratos apenas por terem permissão para estudar na Academia Iberia. Todos os professores riem. Joe Biden, o diretor, bate seu martelo para chamar a ordem e anuncia que há uma recomendação para colocar um aluno na classe alfa. A recomendação veio de Bridget. Ela se levanta e recomenda que Désir seja colocado na classe alfa. Os resultados do teste são divulgados, e os alunos correm para ver suas classificações. Alguns comemoram ao ver que foram aceitos na classe alfa. Infelizmente, Désir continua na classe beta. Romântica, chocada, vê seu nome na lista da classe beta também.
Na sala de aula da classe Beta, Romântica está visivelmente enojada pelo estado do prédio antigo e seu interior deprimente. O professor desenha um triângulo no quadro e começa a explicar que os magos são classificados em círculos, sendo o primeiro o mais baixo e o sétimo o mais alto. O professor observa que todos estão no círculo 1, o que não é bom o suficiente para o mundo das sombras. Romântica discorda silenciosamente, pois está no círculo 2, enquanto o professor ri deles, chamando-os de perdedores patéticos. Desir provoca Romântica, que se irrita ainda mais e questiona por que não foi escolhida para a classe Alfa, querendo lutar contra seu status. Ela está especialmente irritada por estar sentada ao lado de Desir, que não deveria estar ali após derrotar a Zist. Desir se vira para ela com um sorriso, o que a enfurece ainda mais, fazendo-a bater na mesa com força. O professor, assustado, pergunta o que está acontecendo, mas Romântica disfarça, rindo nervosamente e dizendo que não é nada. Desir então se lembra de uma conversa com a professora Bridget. Ele a agradece pela ajuda no orfanato, e ela elogia seu crescimento, dizendo que agora ele está velho o suficiente para casar com ela. Bridget revela que queria que ele fosse para a classe Alfa, mas outros professores nobres se opuseram. Desir percebe que a obsessão da escola com o status significa que muitos alunos talentosos da classe Beta podem ser negligenciados devido à discriminação. Romântica, sozinha em sua casa, ainda está chateada por estar na classe Beta. Um estudante chamado Dontá se aproxima dela e pergunta se ela é filha do Barão Eru. Romântica confirma e pergunta quem ele é. Dontá se apresenta como um estudante da classe Alpha e se senta, explicando que está recrutando membros para seu grupo, com a intenção de se juntar ao Blue Moon, o melhor grupo da academia. Ele a convida para se juntar a ele, destacando suas habilidades e sua linhagem. Romântica vê isso como uma oportunidade de alcançar a classe Alpha, mas hesita quando Dontá pede para ela sair com ele em troca de sua recomendação. Romântica fica chocada, dizendo que ele está indo rápido demais, já que eles acabaram de se conhecer. Dontá admite que é diferente, pois pode terminar tudo em menos de 10 segundos. Ele insiste que é errado para uma nobre como ela se misturar com pessoas sujas e pobres da classe Beta. Ela pede um tempo para pensar, já que nem mesmo considera isso uma opção, e ele concorda, presenteando-a com um Shemiven, um artefato de sua cidade natal, um presente costumeiro para uma amante. Romântica abre e encontra o colar mais repulsivo, com a marca de sacrifício de Berserk. Dontá incentiva a aceitá-lo, dizendo que ele não é um Grific e que a marca nem é a mesma, antes de sair para esperar sua resposta. Dontá se assusta quando Desir aparece atrás de Romântica, fazendo-a cair. Ela o repreende por se aproximar sorrateiramente e pergunta o que ele quer. Surpreendentemente, Desir propõe que ela se junte ao seu grupo, mas Romântica rejeita com orgulho, citando o apelo de se juntar ao Blue Moon, o grupo alfa de maior prestígio, ao invés de começar de novo com alguém da classe Beta. Desir entende sua decisão, mas deixa uma carta sobre a mesa, pedindo para ela lê-la sozinha. Romântica pega cartas, zombando que deve ser uma carta de amor embaraçosa. Desir sussurra em seu ouvido para descartá-la depois de ler, o que a deixa desconfortável antes de partir, aguardando sua resposta. Romântica olha ao redor antes de abrir a carta, ficando furiosa por não conseguir lê-la devido ao tamanho da fonte. Enquanto isso, Desir caminha pelos corredores, pensando na provável reação de Romântica depois que ela ler a carta. Ele está confiante de que ela ficará irritada. Ele avista o fanboy mais bonito sentado sozinho em um banco, e tem certeza de que é uma mulher. A borboleta de Romântica voa ao redor deste fanboy, o que deixa Desir feliz, pois ele é atraído por isso, e o nome desse garoto é Pran. Desir segue Pran até a arena para observar sua prática com espada. Romântica o segue e está prestes a exigir resposta sobre a carta, quando Desir a interrompe, dizendo para ela ficar quieta, pois um fanboy está prestes a falar. A prática de espada começa, e Pran vai escolher uma espada grande. Romântica fica encantada com seu jeito fofo e até brinca dizendo que quer se casar com ele todas as noites. Ao contrário da mais insana fã de JJK no Twitter, a luta começa, e Desir se pergunta por que Pran está exibindo uma espada tão longa, ao invés de mostrar sua verdadeira espada longa. O duelo começa quando Pran avança contra seu oponente, Percival, balançando sua espada sem hesitação. Percival, um nobre, tem dificuldade em bloquear os ataques de Pran, ficando cada vez mais irritado, enquanto Pran começa a ficar sem fôlego. Romântica comenta sobre a força de Pran, mas Desir percebe que ele está balançando a espada grande de forma cega. Quando Percival começa a contra-atacar, Pran tenta bloquear, mas Desir se preocupa, pois os ataques de Pran estão sem precisão. Quando Pran tenta atacar, Percival facilmente desvia e desarma Pran. Ele concede a derrota, e Percival é declarado vencedor, embora ainda pareça insatisfeito. Romântica observa a luta,
comentando que a espada grande não funcionou bem para Pran. Desire sente o perigo quando Percival se aproxima de Pran com um soco ameaçador. Desire salta para a arena para impedir a briga, mas Percival continua a atacar Pran. Desire corre para ajudar Pran, mas Percival já o havia chutado. Desire o segura, dizendo que o combate já acabou, mas Percival, irritado, manda ele ficar quieto. Quando Desire sugere que Percival pode estar com ciúmes ou machucado pela habilidade de Pran, Percival reage, balançando sua espada em direção a Desire. Em uma reviravolta surpreendente, Desire bloqueia a espada com a mão, quebrando-a. Percival fica chocado, e Desire o encara com raiva, dizendo que ninguém toca sua linda namorada Femboy sem sofrer as consequências. Percival sibila e se afasta, preocupado em manter suas bolas intactas, mas avisa Desire que não esquecerá disso. Mais tarde, Pran ajuda Desire a tratar seu braço machucado, expressando preocupação. Desire o tranquiliza, dizendo que usou magia para minimizar o dano. Romântica aparece e repreende Desire por sua imprudência. Pran termina de enfaixar o braço de Desire e pede desculpas por ter causado a lesão. Desire insiste que não é culpa de Pran e até sugere que ele lhe dê uma ajuda de cabeça como agradecimento. Pran quase começa a chorar, se sentindo culpado por ter feito Desire se machucar, mas Desire o tranquiliza, dizendo que não se importa, contanto que Pran não se machuque. Pran começa a sorrir, se apresentando de forma calorosa. Romântica se intromete, sorrindo amplamente como uma futura fã tóxica de Twitter. Após a introdução, Pran se despede e vai embora. Desire pergunta o que Romântica quer dizer, e ela franze a testa, lembrando-se do motivo pelo qual estava procurando por ele. Ele sugere que eles encontrem um lugar mais tranquilo para conversar. Romântica exige saber se ele contou a alguém sobre o que escreveu na carta. Desire assegura que não contou, mas explica que os professores já sabem o segredo de sua família, razão pela qual ela está na classe inferior, apesar de suas habilidades mágicas fortes. A carta revela que a família de Romântica foi extremamente rica, até que o pai dela se envolveu com Zenlizone Zero e começou a apoiar Ellen Jo e Grace Howard. Desire diz a ela que os professores acreditam que, embora sua família tenha agentes de classe S em seu grupo, ela ainda é vista como uma jogadora livre para jogar sem valor real, e é por isso que não a aceitam como uma verdadeira Whale. Romântica admite que já sabia que esse era o motivo de estar na classe Beta. Desire lhe diz que ela não deve se juntar ao grupo Blue Moon, como planejado, porque Donta tratará mal se descobrir que ela é realmente uma jogadora livre para jogar. Desire oferece a ela a chance de se juntar ao seu grupo. Romântica pergunta se ele está ameaçando contar o segredo dela para todos, caso ela não entre para o seu grupo, mas Desire promete que não fará isso. Ele diz que, se ela não quiser, ele simplesmente começará o grupo com o Femboy mais bonito da escola. Romântica imagina como seria fofo ver Pran todos os dias e pensa até em como seria bom se ela pudesse engravidá-lo. Romântica reflete e diz a Desire que ele é realmente misterioso e parece saber muito sobre ela. Não só isso, mas ele também é habilidoso com magia e derrotou Azist, mesmo sendo um membro de classe inferior. Ela diz que eventualmente descobrirá seu segredo e concorda em entrar para o seu grupo, mas avisa que o sorriso constante dele a incomoda. Desire concorda, ainda sorrindo, e eles apertam as mãos para selar o acordo. No entanto, em sua mente, Desire reflete sobre a urgência de recrutar Romântica e Pran, algo relacionado a um evento ocorrido durante a cerimônia de entrada na escola. Ao entrar na academia, Desire passa por uma experiência que o faz recordar de uma memória de sua vida passada, como uma sequência de flashbacks, semelhante àquela de Eren em Ataque a um Titã, mostrando o que aconteceria 3 anos a partir de agora, com a invasão do Mundo das Sombras. O Mundo das Sombras é uma névoa negra crescente que consumirá tudo em seu caminho. Para combater essa calamidade, eles entraram nos Mundos das Sombras para conquistá-los, mas seu destino foi selado quando enfrentaram o pior Mundo das Sombras, governado pelo inimigo mais terrível de todos, o CGI de baixo orçamento. No confronto final, apenas alguns magos, incluindo Desire, ficaram de pé contra Boromir, o dragão, que zombou de seus esforços mortais. No entanto, Desire declarou que acabaria com o reinado de terror de Boromir. Quando Boromir atacou com bolas de fogo, Desire usou seu feitiço inverso para neutralizar as bolas de fogo de Boromir. Desire usou seu feitiço inverso para selar completamente os poderes de Boromir, permitindo que seu companheiro Rafalo, o Cavaleiro da Luz, um poderoso lutador, e Azist, empunhando uma espada mágica, derrotassem Boromir. Rafalo os protegeu contra o rabo de Boromir, enquanto o batedor fez o chão tremer, deixando Boromir instável. Então Azist, fortalecida pela magia e pelo seu fantasmão nobre pirata, Kizod, o grande mago, lançou nela, usa sua Excalibur para acabar com o dragão,
causando uma explosão massiva que terminou com a ameaça de Boromir de uma vez por todas. Desire e seus camaradas sobreviventes celebraram a vitória, aliviados por finalmente poderem deixar o mundo das sombras. Mas antes que pudessem fazer isso, já era noite na masmorra, e os companheiros de Desire se perguntavam por que ainda não haviam sido transportados para casa. Desire os tranquilizou, dizendo que deveriam dar um tempo, já que haviam limpado a masmorra. Zod se sentiu arrependido porque, dos 150 milhões de pessoas que lutaram contra Boromir, apenas 6 sobreviveram. Acho que eles não se inscreveram no nosso canal. Desire sentiu desespero ao lembrar de seus camaradas caídos, incluindo Romântica e aquele fanboy Pran. Ele não podia acreditar que havia perdido uma pessoa real. Quando ninguém sugeriu que falassem sobre algo animador, Zod disse que não poderiam levantar a saia dela e ficar felizes porque 150 milhões de pessoas morreram devido a um problema de habilidade. O ninguém propôs que eles orassem pelas almas dos caídos. Desire pediu a todos que se acalmassem para evitar mais discussões. O ninguém elogiou Rafalo por bloquear o ataque de Boromir com seu escudo. Rafalo, no entanto, creditou Desire por suas contribuições significativas na luta. Zod ficou impressionado com a capacidade de Desire de inverter e selar os feitiços de Boromir, apesar de ser um mago de círculo inferior, e expressou arrependimento por o talento de Desire ter sido negligenciado por ele ser um miserável. Ele acrescentou que teria apoiado Desire se estivesse na Torre de Magia. Rafalo perguntou a todos sobre seus planos caso retornassem para casa. O brigão planejava devolver os pertences de seus amigos às famílias deles e lhes dar sepultamentos honoráveis. O ninguém pretendia voltar para a região oeste para cuidar das famílias das vítimas e construir um memorial e templo para os espíritos dos caídos. Zod enfatizou a importância de evitar a ocorrência de outro ataque no mundo das sombras, dizendo-lhes para melhorarem. Todos se viraram para Zista em busca de sua resposta, mas ela permaneceu em silêncio, pois ainda não haviam desbloqueado sua opção de diálogo. Rafalo então perguntou a Desire se ele planejava retornar à Academia Hebraia. Desire lembrou do sorriso de Romântica enquanto ela falava sobre sua casa à beira-mar e de seu rosto lacrimoso no momento em que morreu. Isso o deixou triste, mas ele simplesmente disse a Rafalo que pensaria nisso. De repente, os olhos de Boromir se abriram e um vento forte passou por ele. O que foi isso? Eles ficaram alertas, se perguntando se Boromir ainda estava vivo. Zod explicou que a energia vinha do coração do dragão. Ele mencionou que o coração de um dragão não apenas bombeava sangue. Ele armazenava e circulava grandes quantidades de mana. Quando o dragão morria, o sangue deixava de fluir e a mana, sem lugar para ir, explodia, algo que ele esqueceu de contar a todos. O chão começou a rachar ao redor deles. Rafalo colocou seu escudo à frente deles e lançou uma barreira protetora. Ele perguntou a Zod por que isso não foi mencionado antes de matarem Boromir. Zod respondeu que ninguém tinha experimentado isso antes, pois era a primeira vez que humanos derrotavam um dragão. Ele acrescentou que não poderiam parar tal poder, mesmo se estivessem em perfeitas condições. Desire tentou inverter a explosão, mas seu feitiço quebrou. Zod disse que era inútil, pois estavam enfrentando uma bola de pura Oppenheimer prestes a explodir. Ele disse que todos deveriam se preparar para o fim. Desir se recusou a aceitar isso como fim, pois não podia mais assistir ao YouTube enquanto comia. Ele lembrou de todos os rostos de seus camaradas e se agarrou à esperança de não desistir. Nesse momento, ele abriu os olhos e se viu de volta no primeiro dia de aula. Ele basicamente estava delirando. Essas memórias fizeram Desir se determinar a despertar o máximo de talentos possível para evitar que seus camaradas morressem novamente. Entre os muitos guerreiros que lutaram na guerra, Pran era o espadachim mais rápido e o fanboy mais apertado. Desir acredita que, se Pran era tão forte sem treinamento adequado, ele pode torná-lo ainda mais forte agora. Azista é uma cavaleira mágica de círculo mais alto com magia de gelo e pode empunhar magia de visão, o que é impossível de reverter. Ela é mais forte que qualquer cavaleiro quando empunha uma espada, especialmente quando faz aquela lâmina de sabre direto do Unlimited Blade Works. Desir chora ao perceber que lutaram em vão e perdeu todos os seus camaradas por nada. Enquanto absorvia o ambiente ao seu redor, percebe que tudo é igual e não está sonhando. Ele literalmente carregou um ponto de salvamento do último ponto de verificação. Caminhando com Lidoria naquele primeiro dia, Desir viu isso como sua segunda chance de evitar que a tragédia acontecesse novamente, e ele se determinou em seu coração a fazer um final de Steins Gate. De volta ao presente, Desir leva Romântica e Pran para conhecer a professora Bridget. Romântica se mostra cética, mas Desir a assegura de que está tudo bem. Ele bate na porta, e Bridget os convida a entrar com um sorriso. Enquanto entram, Desir a cumprimenta e diz que veio se inscrever para formar um grupo.
Ela serve chá para deixá-los à vontade, mas logo fica séria. Ela quer saber por que Désir deseja formar um grupo. Désir responde que planeja ser promovido para a classe de figurante apenas sendo extremamente OP. Bridget pergunta se ele tem noção de como é difícil vencer, e Désir responde que não, ele vai ganhar. Prão pergunta se realmente é tão difícil ser promovido, e Bridget explica como funciona o torneio. Ela diz que a academia organiza um torneio de ranking para determinar as classificações dos estudantes em cada grau. Os membros das classes Alpha e Beta podem participar, e eles devem ter um grupo de 3 a 6 membros. É uma batalha entre grupos, e o grupo vencedor sobe de ranking. Romântica diz que um grupo com mais membros tem vantagem, mas Bridget diz que não é bem assim. A avaliação individual, que observa o quanto cada membro contribui e apoia o sucesso dos outros durante a rodada classificatória, é um fator importante. Os grupos vencedores participam então da rodada final no mundo das sombras artificial. Aqueles que ficarem entre os 9 primeiros recebem o título de rankers individuais, e um ranqueiro individual pode ser promovido da classe Beta para a classe Alpha. O torneio de ranking também é chamado de torneio de promoção, mas ninguém foi promovido antes porque os professores não gostam de ver pessoas pobres conseguindo algo. Bridget bate na mesa, dizendo que isso é óbvio, já que a classe Alpha sempre fica à frente da classe Beta. Bridget concorda, dizendo que apenas os estudantes da classe Alpha estiveram entre os 9 primeiros no passado, tornando impossível para os estudantes da classe Beta serem promovidos. No entanto, Désir diz que eles só precisam ver com seus próprios olhos. Romântica tenta argumentar, mas Désir diz que, se os membros da classe Beta conseguirem chegar entre os 9 primeiros, isso provará que todos os professores que acham que os estudantes da classe Beta são sem talento estão errados. Bridget comenta que ela também é professora, mas não como as outras. Ela diz que, se vencerem, podem provocar uma mudança no sistema podre da academia. Além disso, se Désir vencer, ele se casará com ela para que ela finalmente possa sair da solidão após 30 anos. Désir aceita, porque ele adora milfs e femboys. Então Bridget pergunta a Romântica e Prão se ainda querem entrar no grupo de Désir depois de ouvir tudo isso. Eles aceitam, e Désir começa o treinamento, pois ela tira como uma gamer girl que só joga Stardew Valley. Na sala de treinamento, Désir desenha um círculo na parede e diz a Romântica que vai treinar sua precisão mágica. Romântica defende que já é boa nisso, demonstrando lançar vários círculos mágicos e mirar no alvo. No entanto, apenas 3 acertam o círculo. Ela se orgulha, mas Désir diz que ela precisa acertar todos no centro. Ela quer protestar, mas ele diz que ela precisa de precisão para entrar na classe Alpha. Ele acredita que ela pode fazer isso, pois a Romântica do seu passado conseguiu. Ele a provoca, dizendo que, se ela não conseguir, vai levar Prão como seu marido. Irritada, Romântica pergunta o que ele quer que ela faça. Ele lhe dá uma bola e pede para ela movê-la até o círculo do outro lado da sala. Ela está prestes a lançá-la, mas ele lhe diz para usar suas habilidades de Nen, uma magia de vento, para transportar a bola de um lugar para outro. Ela se senta no chão, tentando descobrir como fazer isso. Désir a tranquiliza, dizendo que não precisa se preocupar, apenas use o básico de sua magia de vento, visualizando o vento e se concentrando. Romântica se concentra fortemente na bola, visualiza o vento, e a bola começa a flutuar. Ela libera seu poder, e o vento empurra a bola, mas ela não vai muito longe. Désir fica impressionado por ela ter entendido e diz para ela continuar praticando. Ela concorda, corando com o elogio dele. Désir então se vira para Prão, que está ansioso para saber o que Désir quer ensiná-lo. Désir diz que pode ensiná-lo a fazer G, mas diz que na verdade não tem nada para ensinar a ele. Désir explica que Prão já aperfeiçoou sua habilidade como mestre espadachim e é forte o suficiente para vencer o torneio de ranking. Mas Prão se entristece e diz que isso não é verdade. Désir sabe que Prão pode ser imparável se liberar todo o seu potencial. Ele lembra de como Prão lutou no passado usando apenas um rapier. Désir pergunta por que Prão escolheu uma espada longa no dia em que lutava contra Percival da classe Alpha, embora uma arma mais leve, como o rapier, se encaixasse melhor no seu estilo. Prão fica chocado por Désir saber sobre sua técnica de combate, mas não quer explicar. Désir insiste que precisa saber sobre a técnica de combate de Prão, pois isso impacta diretamente na estratégia do grupo. Prão concorda, mas avisa que Désir terá que acompanhá-lo. Eles caminham juntos, e Prão pergunta sobre o treinamento de Romântica. Désir garante a Prão que ela ficará bem e não precisa ser interrompida. Prão para de andar e comenta sobre a confiança de Désir em Romântica, algo que o surpreende. Désir responde que confia nela da mesma forma que confia em Prão, o que deixa Prão surpreso, mas também contente. Chegando ao quarto de Prão,
ele mostra sua rapieira para Désir e começa a explicar sobre seu passado. Prão revela que nunca conheceu seu pai, um nobre, enquanto sua mãe era uma plebeia. Ele nasceu fora do casamento, e a rapieira foi a única herança deixada por seu pai, além da trança específica que sua mãe usava no cabelo. Désir reconhece a rapieira como a mesma que Prão usou no passado. Quando Prão a entrega, Désir fica impressionado com quão leve ela é. Prão conta que começou a treinar com a espada aos 6 anos, na esperança de se tornar um filho respeitável o suficiente para usá-la. No entanto, no leito de morte, sua mãe o fez prometer nunca procurar o pai, algo que Prão aceitou tristemente. Ela lhe assegurou seu amor antes de morrer, sem revelar o nome do pai de Prão. Désir entende que, para um nobre, ter um filho com uma plebeia seria uma vergonha, e Prão estaria em perigo se procurasse seu pai. Prão conta que se matriculou na academia porque muitos nobres estudam lá e ele esperava encontrar pistas sobre seu pai. Ele fez a espada ser avaliada na cidade, mas disseram que ela não tinha valor e que um nobre nunca usaria uma espada dessas. Prão começa a chorar, dizendo que acreditava que seu pai amava sua mãe, por isso deixou algo valioso para ela, mas a espada não tem valor algum. Ele joga a espada longe, jurando nunca mais usá-la. Mais tarde, o treinamento continua, e Romântica consegue manipular a bola com sua magia de vento e a coloca no círculo. Ela orgulhosamente pergunta a Désir o que ele acha, feliz por ter dominado a habilidade em apenas 3 dias. Désir reconhece seu progresso, mas aponta que a bola não está no centro do círculo, então não conta. Isso a frustra. Ele se aproxima dela, fazendo Romântica corar de vergonha. Désir lembra de um presente que ela lhe deu e começa a ter uma ideia. Romântica, envergonhada, pergunta por que ele está olhando para ela, mas Désir a ignora e vai até Prão, pedindo para ver sua espada novamente. Prão se recusa e revela que a vendeu. Prão leva Désir até a loja onde vendeu a espada. Enquanto caminham pelo mercado, Désir percebe que o lugar não mudou e ainda parece igual ao que ele lembrava de seu passado. Prão os leva por um beco até a loja. A placa na frente diz que não há reembolsos para itens vendidos ou comprados. Prão diz que não quer pegar a espada novamente, mas Désir sorri e pede uma chance para provar algo. Désir bate na porta, e um homem grande os recebe, trancando a porta atrás deles. O dono da loja, Vojukun, pergunta se eles vieram comprar ou vender. Désir responde que deseja comprar a rapieira que Prão vendeu. Vojukun diz que não há reembolsos, e Désir responde que sabe disso, por isso está comprando a espada. Vojukun apresenta a espada e diz que já havia dito a Prão que ela não tinha valor como espada. No entanto, algo estava estranho nela, porque era muito leve e parecia um item raro. Désir reconhece a espada como sendo um Shemiva. Vojukun pergunta como Désir soube disso, e Désir explica que já viu um antes, lembrando de não dar um Shemivan para Romântica. Vojukun acrescenta que a nobreza costuma dar Shemivans como presente para amantes, o que surpreende Prão. Vojukun diz que, infelizmente, não conseguiu abrir a espada. Désir pergunta quanto custa, e Vojukun responde que 40 pratas. Prão reclama porque Vojukun comprou a espada dele por 3 pratas e não mencionou que era um Shemiva. Vojukun explica que avaliou a espada como Prão pediu, e como espada, ela valia 3 pratas. Mas agora, vendendo-a como Shemiva, seu valor aumentou. Prão chama Vojukun de trapaceiro e está prestes a discutir mais, mas Désir pede que ele se cale e concorda em pagar 40 pratas pela espada. Vojukun aceita, comentando que deveria ter pedido mais, já que Désir não tentou negociar. Désir pega a espada e começa a examiná-la. Vojukun diz que Désir não deve se incomodar, pois um amador não conseguirá abrir a espada. Désir usa seu feitiço inverso para analisar a espada e encontra uma inscrição nela. Ele entrega a espada a Prão, que hesita, mas Désir pede que confie nele. Désir lhe diz para puxar o sulco no cabo e puxar a lâmina. Prão faz o que lhe foi dito, e consegue puxar a lâmina, que brilha intensamente, deixando Vojukun chocado. Prão fica impressionado, pois o metal brilhante não parece ser ferro ou prata, e diz que nunca viu algo assim. Désir explica que a espada é feita de Blanzium. Vojukun fica ansioso e pergunta a Désir se ele tem certeza de que é Blanzium. Désir confirma, explicando que Blanzium é um material mais duro que o aço, mas mais leve que uma pena, utilizado para forjar as armas de mais alta qualidade. Ele se sente satisfeito por ter conseguido a espada que Prão usou no passado, pois isso é um grande passo para ele. No momento em que estão prestes a sair, a porta é bloqueada por um guarda. Désir pede a Vojukun que retire o guarda, mas Vojukun exige que eles deixem a espada antes. Désir se recusa, lembrando que eles fizeram um acordo e ele pagou pelo Shemuvan como combinado. Vojukun insiste que, se for realmente Blanzium, ele não pode deixá-lo sair com a espada.
O guarda se aproxima, ordenando que deixem a espada e se retirem. Désir sorri ao perceber que o discurso do guarda o lembra de um amigo. Quando Désir se recusa a entregar a espada, o guarda ataca com sua espada, mas Désir desvia facilmente, sem sequer olhar, o que deixa o guarda surpreso. Vojukun grita para o guarda lidar com a situação. O guarda fica atônito ao ver Prão assumindo uma postura de combate. Prão avisa Désir para deixá-lo cuidar da luta, dizendo que não gosta de lutar, mas que defenderá Désir se for necessário. Désir sorri e provoca Prão, zombando de ele lutar com a espada que disse que não usaria mais. Prão fica embaraçado, mas Désir o incentiva a mostrar suas habilidades. Prão avança contra o guarda, que sorri com confiança. Prão não entende completamente porque Désir sabe tanto sobre sua espada ou porque está ajudando, mas sabe com certeza que está disposto a lutar por Désir. Prão corre em direção ao guarda, que levanta sua espada para atacá-lo. Mas é uma finta, e o guarda tenta socá-lo. Como Prão previu, ele desvia do soco e se move atrás do guarda. Prão avança novamente, e o guarda balança sua enorme espada contra ele. Désir, preocupado, chama por Prão. Porém, Prão para e coloca sua espada na frente de si. Quando a espada do guarda faz contato com a de Prão, ela é cortada ao meio. Prão então usa o cabo da espada para golpeá-lo sob o queixo, derrubando o guarda. Désir corre até Prão, perguntando se ele está bem. Prão confirma e agradece a Désir por permitir que ele usasse a espada de seu pai novamente. Désir diz que está tudo bem e sugere que saiam logo. Vojukun ri e diz que eles não irão a lugar algum, pois apenas seu guarda pode abrir as portas pesadas. Prão o silencia cortando a porta ao meio com sua espada, deixando Vojukun chocado. Prão e Désir saem da loja, passando pela porta quebrada. Enquanto isso, Romântica continua praticando. Ela consegue fazer a bola voar em direção ao círculo, parando no meio e deixando-a cair bem no centro. Empolgada, ela quer mostrar para Désir, mas percebe que ele não está lá. Então, ela tenta acertar o círculo na parede com seus ataques de vento. Desta vez, ela tem sucesso, e todos os seus feitiços atingem o centro do alvo, o que a faz comemorar. Depois, Romântica vai se encontrar com Data para lhe dar uma resposta. Ele assume que ela aceita sua oferta e diz que eles devem ir encontrar os outros membros do Blue Moon. No entanto, ele fica chocado quando ela devolve o Kemuven que ele lhe deu. Ela diz a Data que se juntou a uma pare da classe Beta. Ele pergunta se ela foi ameaçada. Ela nega, dizendo que escolheu se juntar, e embora não tenha gostado no início, agora está se divertindo e treinando para melhorar suas habilidades. Ela pergunta a Data se ele considera os plebeus da classe Beta como lixo, algo que ele confirma. Ela então revela que costumava ser plebeia, o que deixa Data surpreso. Ele diz que nunca teria convidado ela para se juntar ao grupo se soubesse disso. Ele elogia sua honestidade, mas Romântica fica desapontada por Désir estar certo sobre Data. Ela lhe diz que eles planejam derrotar o grupo Blue Moon e se juntar à classe Alpha, tornando-se inimigos. Data responde que ficará feliz em esmagá-los. Romântica avisa para ele não subestimá-los, pois são fortes, e então se despede. É hora da rodada classificatória do torneio de ranking no mundo da sombra artificial. Désir, Romântica e Prão derrotam todos os oponentes com facilidade, subindo do 110º lugar até o 30º. O professor responsável pela classe Alpha lê um artigo sobre o ranking do grupo de Désir, que ficou em 30º lugar e tem potencial para ser promovido à classe Alpha. Isso o enfurece, e ele diz que não pode deixar a classe Beta manchar a reputação da classe Alpha. Ele pede desculpas por seu surto de raiva e se recompõe, afirmando que, apesar de serem apenas calouros, devem proteger seu orgulho e tradição como membros do Blue Moon. Ele insiste que usarão todos os meios necessários para eliminar o grupo de Désir na final do torneio e evitar que se tornem classificadores de primeira linha. Ele pergunta a Zist, a líder do Blue Moon, se ela pode derrotar Désir. Ela afirma com confiança, e ele diz a ela para garantir a vitória deles. A Zist, que se lembra de Désir como sendo responsável por lhe dar a primeira sensação de derrota, está determinada a vencê-lo quando eles se enfrentarem novamente. Désir decide que Prem e Romântica estão prontos para o próximo passo em seu treinamento. Ele os convida para a biblioteca e coloca uma pilha de grandes livros à frente deles, o que os assusta. Ele explica que esses são livros de história. Como a rodada final ocorrerá em um mundo sombrio preparado pela academia, eles precisam entender eventos históricos e incidentes que podem ser replicados lá. Prem entende que os livros os ajudarão a adquirir o conhecimento histórico necessário. Romântica se preocupa, pois não sabem quais eventos serão escolhidos, mas Désir a tranquiliza, dizendo que ele escolheu as possibilidades mais prováveis. Secretamente,
Désir já sabe qual mundo sombrio eles enfrentarão e lê esse livro específico ele mesmo. Enquanto estudam, Aziz se aproxima deles, criando um silêncio tenso que Prem não entende. Désir pergunta por que ela está ali, e Aziz responde que já faz um tempo, na verdade 2 meses. Désir a elogia por ter se juntado a Blue Moon, dizendo que foi uma ótima escolha se unir ao grupo mais forte da academia. No entanto, Aziz discorda, dizendo que não são os mais fortes porque Désir não faz parte deles. Ela afirma seu objetivo, mas Désir a interrompe, dizendo que sabe que ela veio para declarar guerra contra ele, surpreendendo-a. Ele acrescenta que entende que ela demonstra cortesia àqueles que considera rivais. Ela elogia sua perspicácia, admitindo que a subestimou em seu primeiro encontro, mas promete derrotá-lo no torneio. Désir fica satisfeito, pois pretendia que Aziz o visse como um rival e se esforçasse para se tornar mais forte. Ele espera lutar ao lado dela no futuro para mudar isso. Chega o dia do torneio, que ocorre em uma enorme arena. Todos os grupos se preparam para entrar no mundo sombrio enquanto o locutor lê as regras. Não olhe para os olhos do inimigo, Romântica. Enquanto Percival observa Prem, as regras permitem que eles lutem com seus poderes, e qualquer um que seja gravemente ferido será desclassificado. Quem contribuir significativamente para o sucesso de seu grupo será recompensado com pontos, e os 9 primeiros colocados receberão o título de Rankers. Prem menciona que estão classificados como os mais fracos entre os outros, mas Désir diz que é por isso que eles precisam ter sucesso em limpar o mundo sombrio ou derrotar outros participantes para se classificar no topo. O portão do mundo sombrio se abre com o início do torneio, e o time entra. Prem e Romântica parecem preocupados, mas Désir coloca as mãos nos ombros deles, garantindo que está tudo bem e que eles devem dar o melhor de si. Eles concordam e entram no portão. Désir se aproxima da luz e é transportado para o mundo sombrio artificial. O locutor anuncia que as localizações deles foram determinadas aleatoriamente e que devem dar o melhor de si para limpar o mundo. Désir decide procurar Prem e Romântica, já que estão separados. Um dos participantes anda pelo campo aberto, reclamando de estar queimado pelo sol. Um vento sopra, e ele aproveita a brisa, sem perceber que é um ataque. Sem ver, ele é atingido pelo vento de Romântica e é desclassificado, deixando 27 participantes. Prem começa a olhar ao redor, lamentando que Désir não esteja por perto. Romântica diz que tem sorte de ter sido transportados para o mesmo lugar. Prem, com olhinhos de cachorrinho, pergunta se Désir está bem. Romântica fica encantada com sua fofura, mas se recompõe e foca em encontrar Désir. Ela libera seu vento pela floresta, permitindo detectar 2 participantes à distância e outro mais próximo. Ela lança um feitiço de vento na direção do participante próximo, mas ele é invertido. Ela sabe que é Désir, mas eles são confrontados por outros 2 participantes. A nobre pergunta se ela não sabia que a magia de detecção que lançou revelou sua localização para eles. Seu companheiro, o nobre, a zomba, chamando-os de Beta Trash. Prem começa a dançar com a espada, e Romântica declara corajosamente que eles ensinarão a eles quem são os verdadeiros lixo. O nobre diz que vai ensinar a diferença entre as classes. Romântica diz para ele não ser tão confiante. Ainda assim, antes que ele termine sua frase, Prem fecha rapidamente a distância entre eles. O nobre reage e bloqueia a espada de Prem, ficando irritado e dizendo que Prem falta educação. Ele empurra Prem para trás, e Prem se reorganiza com Romântica, já que a emboscada deles não funcionou. Ela admite que seus inimigos não são fracos, afinal. A nobre pergunta se seu parceiro está bem, mas ele a repreende, dizendo para ela focar na luta e não se preocupar com ele. Prem e o nobre começam a lutar, se enfrentando com espadas. A nobre lança um feitiço de água, mirando bolas de água em Prem, que desvia de todas e corre ao redor deles com grande velocidade, quase como um flash. O nobre masculino bate com sua espada no chão, criando poeira na área e tornando impossível ver. Ele diz para sua companheira aproveitar a distração e atirar neles usando magia diária. No entanto, isso permite que Romântica a detecte. Romântica atira uma bola de vento na mulher, eliminando-a, e então usa seu vento para dissipar poeiras, zombando do nobre masculino por ter revelado sua localização com magia diária. Ela se prepara para atacá-lo, enquanto Prem aparece atrás dele, dizendo para ele não se distrair. O nobre vira e balança sua espada contra Prem, mas Prem salta no ar para evitá-la. Quando o nobre vira novamente, Romântica já havia mirado uma bola de vento nele, eliminando-o. Ela diz que eles receberam o que mereciam por subestimarem a classe beta. O locutor declara que agora restam 25 participantes. Romântica grita para Désir, perguntando quanto tempo ele planeja se esconder. Désir se levanta, sorrindo,
dizendo que eles estavam com tudo sob controle, então não queria interromper. Prem fica feliz ao vê-lo. Ela pergunta o que ele achou da luta deles. Ele diz que lutaram bem, e Romântica se gaba, dizendo que é natural. Prem pergunta como ele foi, e Désir dá um tapinha na cabeça dele, dizendo que ele também se saiu bem, o que deixa Prem feliz. Logo, nuvens de chuva escurecem o céu, e os outros participantes se eliminam até restarem apenas 18. Désir explica para seu time que, para ser promovido à classe alfa, precisam limpar o mundo sombrio ou ficar entre os 9 primeiros. Romântica pergunta se limpar o mundo sombrio é possível. Désir diz que não é, já que os outros grupos irão se juntar contra ele se tentarem. Ele acredita que terminar entre os 9 primeiros é mais fácil, pois os outros grupos irão se enfrentar e eles só precisam sobreviver até que mais 9 sejam desclassificados. Romântica acha que não é tão fácil quanto ele faz parecer, mas Prem acredita que podem fazer isso, desenhando seus rostos no chão, o que faz Romântica rir e confiar neles. De repente, começa a chover, então eles correm para se abrigar sob uma árvore. Percebendo que a chuva não vai parar tão cedo, decidem esperar. Ouviram o som de um sino de relógio tocando pelo campo, o que os outros grupos também ouviram. Désir explica que o som é da torre de relógio anterior, que Romântica se lembra dos estudos. O locutor declara que a torre de relógio é um dispositivo mágico de alto nível que gera monstros em intervalos regulares. O relógio gera eletricidade que dispara para o céu, causando raios que atingem o chão e revelam os olhos de um monstro. O locutor anuncia uma missão de sobrevivência. A torre de relógio produziu monstros, e os participantes devem sobreviver a eles. O professor da classe Alpha ri enquanto observa na sala do sistema, dizendo que a classe Beta está acabada. Bridget fica preocupada com o grupo de Désir, que ainda está sob a árvore. De repente, o grupo de Désir ouve um grito, e o locutor diz que uma pessoa foi eliminada, deixando 17 participantes. Désir diz para Romântica e Prem ficarem sob a árvore. Ele sai da sombra, mas eles são atingidos por um cheiro ofensivo e têm que cobrir os narizes. O chão treme, e um monstro rato emerge, assustando Romântica e Prem, que correm para abraçar Désir. O monstro rato ruge alto. Désir imediatamente diz para eles correrem, e eles obedecem, aumentando o ritmo enquanto são perseguidos por um bando de ratos. Désir sabe que o monstro rato se chama Kildra Mouse, um monstro que usa batalhões de ratos como membros e tem como dieta principal o sangue humano. Ele nunca desiste uma vez que escolhe um alvo. Eles continuam correndo enquanto são perseguidos. Désir pergunta como derrotar os ratos. Désir explica que precisam derrotar o comandante escondido entre o bando. Romântica acha que é impossível, mas Désir insiste que pode ser feito. Ele para de correr, morde o dedo e desenha sangue, que lança para o ar. O líder dos ratos o sente e pula para comer. Désir ordena que Romântica ataque, e ela o acerta com uma bola de vento, derrubando-o. O rato se levanta novamente, assustando-a. Désir explica que o rato é um monstro com alta resistência mágica. Enquanto os ratos começam a correr em direção a eles, Désir decide que devem recuar e se reagrupar, mas Prem corre além dele para o bando de ratos, em busca do comandante. Prem chama, mas já está bem dentro da massa de ratos. Determinado, ele procura pelo comandante enquanto desvia dos ratos que atacam. Ele sente o comandante e estende a mão para ele. Do lado de fora, Désir cava pelo bando, tentando alcançar Prem. Romântica oferece a ideia de lançar um feitiço para afastar os ratos, mas Désir diz que ela pode atingir Prem. Desesperado, ele lembra do corpo sem vida de Prem do passado. De repente, Prem pula do grupo com o líder e rapidamente derrota o comandante com sua espada. O locutor declara que eles conseguiram derrotar o monstro, encerrando a missão de sobrevivência. Prem aterrissa em segurança, mas desmaia. Désir corre para pegá-lo, e Romântica diz a Prem para não se esforçar demais, o que ele concorda, dizendo que está cansado. Désir sorri e diz para ele descansar. Prem adormece imediatamente. Désir carrega Prem até uma árvore. Romântica comenta que Prem é incrível por ter enfrentado o grupo, apesar de ter medo de ratos. Désir pede para ela ficar de olho em Prem e se afasta. Em pé na chuva, Désir se soca, deixando um hematoma. Ele se repreende por não ter impedido o monstro sem envolver Prem e se lembra do motivo de ter voltado. Para não perder seus amigos novamente, ele retorna até Romântica e Prem. Romântica pergunta o que aconteceu com seu rosto, mas Désir diz que não é nada. Prem acorda, recuperando suas forças, e pergunta a Désir sobre seu rosto. Désir garante que está bem. Ele pergunta se Prem consegue andar, e ele afirma que sim. Désir diz que eles precisam ir até a torre do relógio anterior.
Apertando o punho, Désir promete não cometer o mesmo erro novamente e seguir o caminho perfeito para alcançar seu objetivo. A equipe Blue Moon chega até a torre do relógio anterior. Dontar e Percival se gabam de como será fácil conquistar a torre e então vencer. De repente, uma brisa sopra ao redor deles e são atacados por várias bolas de vento voadoras. Azist rapidamente se protege com uma parede de gelo. Percival bloqueia o ataque com sua espada, e Dontar usa seu escudo. No entanto, 2 outros membros da Blue Moon são atingidos diretamente e são eliminados imediatamente. Eles percebem que é um ataque inimigo, e Azist já sabe que o inimigo é Désir. Com esse ataque, apenas 15 participantes permanecem. Azist e sua equipe começam a correr pelas escadas da torre do relógio, mas Romântica continua disparando bolas de vento. Azist consegue detectar os ataques e direcionar Dontar sobre onde bloquear com seu escudo, mas o ataque é tão forte que atinge as escadas, fazendo-os cair. Uma das bolas está prestes a atingir Azist por trás, mas ela sente e a bloqueia com sua parede de gelo. Romântica se desculpa com Désir, dizendo que seus ataques foram bloqueados e agora sua posição está comprometida. Désir diz que era esperado, já que Azist está com eles. Ele pede para Romântica mirar na outra equipe que está indo em direção à torre do relógio. Romântica se preocupa que todas as equipes se reúnam e ataquem juntas, mas Désir sorri. Ela grita com ele pedindo explicações, e ele diz que está tudo bem, pois a reunião delas faz parte de seu plano. Ele pede para ela confiar nele. Romântica elimina 2 participantes que estavam indo em direção à torre, deixando 13 participantes. Désir começa a lançar um feitiço inverso na torre do relógio. Os membros da Blue Moon abrem a porta da torre do relógio e Azist fica surpresa ao encontrar outras equipes já dentro, prontas para se atacar. Gabriel, um dos líderes de outra equipe, acusa Blue Moon de atacá-los, o que é confirmado pelos outros membros da equipe, que dizem ter sido emboscados também. Gabriel os critica por tais táticas, chamando isso de um movimento baixo para a principal equipe da academia. Dontar tenta explicar que é um mal-entendido. Gabriel insiste que deve ser a Blue Moon, pois são os únicos habilidosos o suficiente para usar feitiços de alto nível como os usados nos ataques. Azist sabe que não irão ouvi-la se ela culpar um beta e percebe que isso era o que Désir queria. Gabriel interpreta seu silêncio como uma confirmação e se prepara para atacá-la. Azist diz para sua equipe não se envolver enquanto avança para confrontar Gabriel. Gabriel ataca com fogo, engolindo o lugar onde Azist estava. Um dos membros de Gabriel comemora prematuramente, mas Azist reaparece atrás dele, chutando para longe, e depois usa seu feitiço de gelo para prender uma integrante feminina da equipe de Gabriel. Com apenas um membro restante, Gabriel pede ajuda a outra equipe, propondo que todos possam ser de classe única se derrotarem a Blue Moon. A outra equipe concorda e todos lançam ataques contra Azist. Azist revida, cortando as flechas disparadas contra ela e contra-atacando o fogo de Gabriel com suas bolas de gelo. A luta se intensifica até que, acima deles, Désir e seus companheiros escutam a batalha, mas de repente, ela para. Romântica acredita que o plano deles deu certo, mas Désir discorda, observando que não houve nenhum anúncio. Enquanto isso, Azist e sua equipe chegam ao topo das escadas. Ela elogia o plano de Désir, mas ele admite que esperava que os alfas lutassem entre si e resolvessem suas classificações. Azist esclarece que não os derrotou, mas apenas os imobilizou. Désir reflete que o plano deles teria funcionado se os alfas tivessem se derrotado. Azist desconsidera isso como um plano lamentável. Para encarar, estão Romântica, Percival e Prão, enquanto Azist enfrenta Désir, desafiando-o a provar seu valor para o título de classificado único enfrentando-a. Ela o surpreende ao lançar um círculo mágico sob ele, criando uma coluna de gelo que os lança para o andar acima. Isso preocupa Romântica e Prão quanto à segurança de Désir. Percival aconselha Prão a não tirar os olhos de seu oponente enquanto ataca Prão, enquanto Dontablock impede as tentativas de Romântica de alcançar Prão, insistindo que eles têm suas próprias batalhas para lutar, e ele vai garantir que derrotam o time dela. Azist se aproxima de Désir, que está caído no chão. Ela o exorta a se levantar, sabendo que ele não foi derrotado pelo ataque. Désir reage lançando um feitiço de quebra de pedras, atirando pedras contra ela. Azist desvia da maioria delas, mas uma pedra se transforma em uma cobra, prestes a mordê-la. Ela rapidamente congela e destrói a cobra. Désir ativa seu feitiço de inversão na torre, revertendo a coluna de gelo de Azist. Enquanto isso, abaixo deles, Percival se enfrenta com Prão, que responde ferozmente. Percival acerta a cabeça de Prão, fazendo-o tropeçar para trás. Ele pergunta a Prão por que ele não está usando a espada enorme de antes. Prão não responde, o que irrita Percival,
que balança sua espada contra Prão. No entanto, Prão se move rapidamente para trás dele. Percival ataca várias vezes, mas Prão desvia facilmente e contra-ataca, até perfurando a capa de Percival. Percival fica confuso e percebe que Prão ficou mais forte e rápido desde a última luta deles. Prão chuta no abdômen, derrubando. Percival exige saber como Prão ficou tão forte em tão pouco tempo, mas Prão se recusa a explicar, puxando a língua para Percival. Frustrado, Percival se levanta para continuar a luta e se pergunta o que Donta está fazendo. Donta está em combate com Romântica, bloqueando todas as suas bolas de vento com sua espada. Eles zombam de Romântica, chamando-a de apenas uma maga de nível 2, e prevê sua derrota. Romântica, com pouca mana, faz estratégias sobre como derrubar Donta. De repente, a coluna de gelo se quebra, liberando uma espessa neblina que obscurece a visibilidade deles. Donta espera cautelosamente, tentando perceber de onde Romântica vai atacar. Ele é atingido na mão por uma bala de vento, e quando bloqueia o próximo ataque, percebe que Romântica está usando o vento para localizá-lo. Romântica corre ao redor dele, esperando terminar a luta enquanto a neblina durar, mas Donta ativa um colar, fazendo-o brilhar e dissipar a neblina ao redor deles. Romântica vê Donta correndo em direção a ela e desvia rapidamente de seu golpe de espada, que acerta a parede. Ela rola no chão para desviar de seus ataques subsequentes. Levantando-se rapidamente, ela percebe que o colar é um artefato e se lembra de que era algo que Donta queria lhe dar antes. Donta se gaba dizendo que Romântica não é digna de usar o colar, pois ela é uma simples plebeia. Romântica rebate, dizendo que todos são estudantes e humanos, independentemente das tentativas da academia de segregá-los. Isso enfurece Donta, que nega veementemente que nobres e plebeus sejam iguais. Romântica o desafia, perguntando o que realmente os diferencia. Donta explode, gritando que tudo neles é diferente, desde o nascimento, e exige que ela pare de falar besteira. Donta recorda alguns traumas da infância, alimentando ainda mais sua crença nas diferenças inerentes entre eles. Romântica, observando isso, percebe que Donta pode estar instável. Donta então usa um anel em seu dedo para lançar um círculo de fogo sob Romântica. Ela salta para longe, mas cai em outra armadilha. Ela tenta contra-atacar com sua magia de vento, mas Donta sobrecarrega com uma explosão contra o teto. Vendo que Romântica está em apuros, Prão corre para ajudá-la. Ela garante a ele que conseguiu bloquear o ataque para que não causasse danos graves. Donta ordena que Percival se afaste, declarando que será ele quem derrotará os plebeus. Romântica instrui Prão a lidar com Donta enquanto ela recupera suas energias. Prão se prepara para enfrentar Donta, que avança contra ele de forma agressiva. Donta usa seu anel para lançar um feitiço de quebra de pedra, invocando rochas para esmagar Prão dos dois lados. Romântica chama Prão, temendo por sua segurança. Apesar de estar preso, Prão consegue cortar as rochas e se lançar em direção a Donta, pegando-o de surpresa. Donta desvia de seu ataque e tenta chutar Prão, mas ele desvia. Percival diz a Donta que Prão é sua presa, mas Donta o silencia, afirmando que lidará com isso sozinho. Prão percebe que Donta tem uma visão estreita e está totalmente focado em Romântica, o que ele consegue aproveitar. Mas Romântica percebe que está atrasando Prão, já que ele está tentando protegê-la em seu estado enfraquecido. Ela pede para que ele atraia Percival para longe, enquanto ela lida com Donta, mas Prão consegue ver que ela está mentindo. Prão a lembra de que eles vão derrotar os classificadores de elite como uma equipe e a lembra do que Désir disse sobre eles serem mais fortes juntos, recusando-se a sair de seu lado. Romântica fica tocada pela dedicação de Prão e agradece sua sabedoria. Motivada pelas palavras de Prão, ela resolve lutar ao lado dele. Na batalha que segue, Aziz continua enfrentando Désir. Ela lança um rolo de estalactites em sua direção, mas ele facilmente as destrói com seu feitiço inverso. Tentando uma tática diferente, Aziz corre pelo ar em uma plataforma de círculo mágico em direção a ele, mas Désir estala os dedos, destruindo sua aproximação. Ela recupera o equilíbrio e lança um feitiço de gelo por trás, mas Désir destrói sem esforço tanto o feitiço de gelo quanto seu círculo mágico com outro estalo de seus dedos. Em seguida, Désir lança uma lança de fogo em Aziz, que consegue desviar, mas cai em outra lança de fogo que emerge do chão. Surpreendentemente, Aziz se protege com um feitiço de barreira de gelo, o que Désir admira antes que a barreira se quebre. Ele a elogia por não ter se ferido. No meio do duelo, Aziz questiona por que ela é melhor tanto em magia quanto em habilidades de combate, mas ainda assim está lutando contra Désir. Sorrindo, Désir diz a ela para aprender a aproveitar a luta. Determinada, Aziz aperta mais forte o punho de sua espada, percebendo que falta a ela experiência em batalhas.
Ela avança em direção a Désir, que antecipa seu movimento e dispara bolas de fogo contra ela, todas as quais ela desvia. Azist salta para o ar, se preparando para atacar, mas Désir puxa uma faca e lança um feitiço de força em si mesmo, bloqueando sua espada. Surpresa! Azist descobre que ele pode manejar uma espada. Ela golpeia com mais força, fazendo Désir voar para a parede, impressionada com sua própria força. Enquanto Désir se recupera, Azist avança contra ele novamente, golpeando sem parar. Ele desvia de alguns golpes e bloqueia outros com sua lâmina. Azist exige saber por que não pode derrotá-lo, apesar de sua força. Ambos recuam, e Désir sorri, perguntando se ela está se divertindo. Ele explica que, apesar de seu poder, ela não encontrou um oponente digno, o que poderia tornar a batalha divertida para ela. Désir entende os sentimentos de Azist, sabendo que ela costumava ficar entediada porque seus oponentes nunca eram desafiadores o suficiente. Ele pergunta como é não conseguir derrotar seu oponente facilmente, e se ela gosta do desafio de ter que dar tudo de si para vencer. Azist declara que não entende diversão, mas admite que está determinada a derrotar Désir. Sorrindo, Désir aceita ansiosamente seu desafio. Azist libera sua magia de visão, transformando o ambiente em um castelo congelado. Ela se posiciona em um trono congelado e pergunta a Désir se ele está pronto. Ele se prepara enquanto o chão começa a soltar estalactites de gelo, que ele evita habilidosamente. Logo, ele se vê preso enquanto círculos mágicos aparecem no ar, e Azist os usa para lançar uma chuva de balas de gelo contra ele. Désir contra-ataca com seu feitiço inverso, se protegendo e destruindo as balas de gelo. Ele percebe que Azist pode usar sua magia livremente dentro deste castelo congelado, um truque que ela já usou em batalhas anteriores. Désir dispersa os círculos mágicos com seu feitiço inverso, mas Azist rapidamente os recria e continua seu ataque. Ele fica impressionado com sua capacidade de lançar feitiços tão poderosos, mas permanece impassível. Désir desfaz sistematicamente as colunas de gelo ao seu redor, confiante de que nenhum dos ataques de Azist pode atingi-lo agora. Azist não sabe como proceder, pois Désir contra-ataca todos seus feitiços com sua magia inversa. Ela percebe que sua magia e espada sozinhas não são suficientes para derrotá-lo. Determinada, Azist pega sua espada do chão e começa a desfazer o castelo congelado. Ela concentra todo o seu poder em sua espada, transformando-a em uma espada mágica de gelo. Désir sorri, reconhecendo seu aprimoramento. Na batalha abaixo, Dante continua seu confronto com Prão, balançando sua espada de forma agressiva. Prão bloqueia seus ataques e retribui com um chute no abdômen de Donta, fazendo-se chocar contra a parede onde Percival está descansando. Romântica verifica o estado de Prão, e ele confirma que está bem, mas reconhece a força formidável de Donta. Romântica insiste que eles precisam derrotar Donta antes que Percival entre na luta. Donta se levanta confiante, estala o pescoço e surpreende Prão e Romântica ao convidar Percival para entrar na batalha. Percival aceita ansiosamente, pegando sua espada e avançando contra eles. Ele lança sua espada em direção a Prão, que a desvia rapidamente para o ar. Enquanto isso, Donta se esgueira por trás de Romântica para atacá-la, e Percival avança diretamente em direção a Prão. Prão luta para se defender contra ambos os oponentes ao mesmo tempo. Lembrando dos ensinamentos de Désir, Romântica reúne sua coragem. Ela pede para Prão se agachar, estica os braços e lança um círculo mágico com o objetivo de atingir os rostos de seus inimigos, declarando checkmate enquanto os projeta para longe. Enquanto isso, Désir sorri orgulhoso ao ver Azist empunhando sua espada mágica. Essa habilidade geralmente é dominada apenas por cavaleiros mágicos após anos de treinamento, mas ele fica impressionado por Azist já ter dominado a. Azist avança contra Désir, que tenta contra-atacar com um feitiço de quebra de pedra, mas ela balança sua espada, transformando as pedras em cristais de gelo que se quebram. Ele lança um feitiço de fogo, mas Azist balança sua espada novamente, apagando as chamas. Ela afirma com confiança que Désir não pode reverter seus poderes agora. Azist avança contra Désir com sua espada, e ele se prepara para bloquear com sua faca. No entanto, ela habilidosamente corta a faca dele ao meio e coloca sua espada em seu pescoço, sorrindo antecipadamente por sua vitória. Justo quando está prestes a declarar sua vitória, Azist nota Désir lançando um feitiço inverso com um sorriso no rosto, mas ela não consegue descobrir o que ele está tentando reverter. Olhando para cima, Azist percebe que o feitiço inverso de Désir está mirando na torre do relógio. Ele envolve a torre até o topo, revertendo suas funções. O anunciador declara que a missão foi concluída, já que a torre do relógio anterior foi desativada, marcando o fim da última rodada do torneio de classificação. Désir suspira aliviado. De volta à arena,
a conclusão da missão é anunciada, e Désir é celebrado como aquele que conquistou a torre, provocando aplausos da multidão. Na sala do sistema, o professor da classe Alpha está furioso por Désir ter vencido, enquanto Brigitte bate palmas feliz. O professor se recusa a aceitar o resultado, acreditando que Brigitte deve ter feito algo ilegal. Outro professor concorda, questionando como um plebeu poderia derrotar um cavaleiro mágico e limpar o mundo das sombras. Após a reunião, Brigitte se encontra com Désir e seus amigos, parabenizando-os pela vitória. Ansiosos, eles perguntam qual foi a decisão final. Mas antes, Brigitte o surpreende ao invocar um grande bolo para comemorar. Romântica e Prão ficam animados ao ver o bolo. Romântica menciona que é uma raridade de uma padaria especial. Brigitte brinca dizendo que eles não passaram, enxugando os olhos com lenço, mas então revela que estava brincando e que na verdade eles passaram. Todos soltam um suspiro de alívio. Brigitte anuncia que agora estão oficialmente promovidos para a classe Alpha e recebem o título de classificadores de elite. Romântica e Prão gritam de alegria, sendo incentivados por Brigitte a comer até se fartar enquanto celebram. Désir agradece a ela, mas Brigitte insiste que ele fez todo o trabalho árduo, especialmente ao enganar o teimoso professor da classe Alpha. Todos sorriem enquanto desfrutam do bolo, e Brigitte olha para Désir com orgulho, lembrando de como ele sorria quando era mais jovem, feliz por ver o quanto ele cresceu. Romântica e Prão estão deslumbrados enquanto entram na área da classe Alpha, maravilhados com sua grandiosidade. Eles vestem novos uniformes brilhantes, e Désir, sempre sorrindo, os informa que terão treino pela manhã. Aziz decide se juntar ao clube deles, e Désir assume a tarefa de treiná-la. Ele a coloca para treinar com Prão, que se move ao redor dela como um raio, atacando de todos os ângulos. Romântica não está muito entusiasmada com Aziz entrando no grupo, mas Désir insiste que ela ensine Aziz a colocar a bola perfeitamente no círculo. Logo, tudo retorna à rotina normal. Désir e seus amigos se aproximam do professor Prelude, pedindo um favor enquanto ela se prepara para sair de sua aula. Ela pergunta o que eles precisam, e eles falam em particular em uma sala. Désir explica que o grupo precisa de apoio, mas o professor Prelude menciona que o prazo para o apoio da academia e da Torre Mágica já passou. Désir lhe diz que há outra maneira de ela ajudar. A professora Prelude acompanha Désir até a sede da Torre Mágica, atendendo ao seu pedido para jogar xadrez com o mestre da torre. Ela sorri, chamando-o de peculiar, mas também acha estranho que o mestre da torre, Zod, tenha aceitado o pedido de Désir. Ela abre a porta para ele e deseja boa sorte, lembrando-o de se comportar. Ao entrar, Désir se surpreende agradavelmente ao descobrir que o mestre da Torre Mágica é Zod, o mago mais forte de lá e seu amigo mais próximo de sua vida passada. Zod pergunta por que Désir parece tão animado, e Désir responde nervosamente que está apenas um pouco ansioso. Zod gesticula para Désir se sentar e começa a preparar o jogo de xadrez. Ele menciona que tem uma reunião em breve, então tem exatamente 27 minutos para o jogo. Ele pergunta se Désir tem alguma regra específica que prefira, e Désir solicita jogar pelo método Urbit. Zod se impressiona, pois poucas pessoas conhecem esse método, mas aceita. Com um estalo de seus dedos, o tabuleiro de xadrez se expande e algumas das peças mudam. Désir explica que um bom amigo o ensinou a jogar, relembrando os momentos que passaram juntos jogando xadrez. Eles começam a jogar, e Zod elogia a habilidade de Désir, mas observa que ele ainda tem muito a aprender ao capturar uma das peças de Désir. Désir sugere uma aposta. O perdedor concede um desejo ao vencedor. No entanto, Zod explica que, sendo um estudante, Désir não pode lhe oferecer um desejo. Não desanimado, Désir nota um cristal mágico na mesa de Zod e pede para vê-lo. Zod concorda, e quando Désir segura o cristal, ele começa a brilhar, surpreendendo Zod. Désir o devolve e diz que a reação do cristal será sua aposta. Intrigado, Zod pergunta o que Désir deseja quando ganhar. Désir sorri confiante e responde que revelará seu desejo quando vencer, ao que Zod concorda, e eles continuam o jogo. Désir retorna para Romântica e Prão, parabenizando-os por completarem sua missão e recuperarem um artefato importante. Romântica não se vangloria pela missão, admitindo que os inimigos foram difíceis de derrotar. Ela pede para Désir treiná-los para se tornarem mais fortes. Prão se pergunta por que Désir tem treinado tão intensamente. Désir revela uma verdade alarmante. Em 13 dias, um mundo sombrio aparecerá, diferente das simulações que enfrentaram na academia. O fracasso significará a destruição do mundo e suas mortes, chocando Romântica e Prão. Désir os assegura de que ninguém morrerá. Romântica acredita em Désir, pois tudo o que ele previu sempre aconteceu.
Ela ainda o considera uma pessoa misteriosa, forte além de seu status atual, e pergunta quem ele realmente é. Désir considera contar, mas Romântica o interrompe, lembrando-lhe de sua promessa de descobrir seu segredo por conta própria. Désir insiste em contar, mas ela cobre os ouvidos para não ouvi-lo. Prão declara que também confia em Désir, o que faz Désir sorrir. Ele enfatiza que todos eles, incluindo ele mesmo, precisam se tornar mais fortes para as batalhas que virão, e eles concordam. Désir começa o treinamento. Ele ensina Romântica a comprimir uma garrafa em uma pequena bola com magia. Prão recebe treinamento de esgrima, tentando tirar um broche do ombro de seu mentor. Azul se junta ao treinamento, aprendendo a fazer objetos sólidos a partir de papel. Romântica consegue comprimir a garrafa após várias tentativas, enquanto Azul consegue criar um copo e um jarro de papel resistentes. Prão eventualmente consegue retirar o broche após várias tentativas. Désir também ajuda Romântica a aumentar seu nível de magia. Durante isso, Azul se distancia de seus colegas do time Lua Azul. 13 dias depois, a academia é alertada sobre a iminente aparição do Mundo Sombrio, e todos os alunos são convocados para se reunir no auditório. Désir e seus amigos, vestidos com uniformes de combate, se aproximam da zona de teletransporte. Azul se junta a eles, e Romântica reconhece a decisão de Désir de permitir que Azul se juntasse à equipe. Désir sente-se confiante de que, com seus companheiros reunidos, pode garantir a sobrevivência de todos nessa provação. Ele pergunta se estão prontos, recebendo afirmações de seus companheiros. Eles são teletransportados para o Mundo Sombrio, com Désir determinado a salvar o mundo desta vez. Mas é aqui que este vídeo termina. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.